Olá pessoal, como vai? Vamos começar mais uma aula de resistência dos materiais avançado. Eu sou o professor Rafael Henrique e na aula de hoje a gente vai tratar da seção 3.2, que refere-se à flambagem para barras biarticuladas. Antes de entrar neste conteúdo, vamos resolver a atividade avaliativa proposta na aula anterior. Então vamos ao exercício. O enunciado do exercício ele fala o seguinte: nós temos uma estrutura teórica idealizada de flambagem e é formada por duas barras articuladas verticais rígidas e sem peso. Então aqui nós temos a estrutura teórica, que é composta de duas barras verticais rígidas sem peso com pinos nas extremidades. Então na extremidade A nós temos um apoio, aquele apoio tipo móvel, né? E na extremidade B nós temos uma fixação por um pino e o apoio B é um apoio fixo, certo? É importante entender como funciona, né, esses apoios. Tudo bem. Elas estão conectadas aí por uma mola K de constante K, né? uma mola que está sendo pivotada aqui no ponto C e tem uma constante de rigidez K. E uma carga que é aplicada axialmente. Essa carga aqui ela está sendo aplicada axialmente e tem uma reação no ponto B, né? Mas ela está aplicada no ponto A. Tá? Então, aplicada em A, vai ter uma reação no ponto B. Aqui no enunciado, por um erro de redação, está dizendo que a carga é aplicada axialmente no ponto B. Na verdade, ela está axialmente reagindo no ponto B, mas o ponto de aplicação é em A. O que o exercício quer? Utilizando o método equilíbrio, qual é a equação da carga crítica da estrutura apresentada? Então, ele quer a equação da carga crítica de flambagem. Então, para a gente começar a resolver esse exercício, a gente tem que construir um diagrama de corpo livre. Aqui ao lado, né, eu tentei representar uma situação onde houve, né, a deflexão no ponto C, porque aqui é o ponto de articulação. Né? Então, as deflexões vão ser aplicadas, na verdade, vão surgir nessa região. Tá? E para a gente começar, a gente tem que começar a descrever as reações, as cargas que estão reagindo no ponto B e a força de mola que age aqui no ponto C. Então, vamos começar pelo ponto A. Aqui é o ponto A, certo? Então, nós temos a carga aplicada axialmente aqui, que é a carga P. E esse apoio, né, vai gerar uma reação. Se a viga se move, né, com essa deflexão para cá, né, vai ter uma reaçãozinha. Só vou mudar o A para não poluir aqui. Vou colocar o A do outro lado. Então, nós vamos ter uma carga reativa contrária aqui, né? Então, nós temos uma reação RA aqui. No ponto C, nós temos uma força de mola, né? Então, se a gente deforma para esse lado, a mola puxa do sentido contrário. Então, nós vamos ter também uma força FA. Deixa eu apagar aqui. Essa reação RA é o contrário, né? Então, se a viga está vindo para cá, né, a reação vai ser contrária. Então, ela está nessa direção, RA. E nós temos aqui a força de mola. Né? Como é uma mola linear, a força de uma mola linear é igual à sua constante de mola ou rigidez vezes a deflexão. Vamos dar nome à deflexão aqui, né? Se a gente fizer uma reta aqui, vamos usar um recurso do PowerPoint para fazer essa reta. Então, a deflexão ela vai acontecer nessa região aqui. Né? Então, vamos chamar a deflexão da
da viga, né, como sendo S. Tá? Então, essa dimensão aqui era a posição de equilíbrio, né? Isso aqui é a nossa deflexão S, tá? Que é o quanto a mola se deformou, né? Então, a deflexão nada mais é que a deformação dessa mola. Então, vamos dizer que ela esticou S, né? S centímetros aí com relação ao ponto de aplicação. Então, nós temos a reação RA, né? A viga se moveu para lá, então, por reação, ela contrária aqui, nós temos essa reação. E no ponto C, como já havia dito, né, nós vamos ter uma força de mola que é contrária, né, ao movimento. Então, está para cá, que é K vezes S, que é a deflexão aqui. Então, nós temos KS como sendo a força de mola agindo aqui. Bom, no ponto B, aqui eu vou colocar C, ponto A, para a gente manter o padrão. E no ponto B, nós temos a reação RB, né? Nesse caso. Os sentidos aqui, pessoal, é arbitrário, para a direita ou para a esquerda. Se os sinais ficarem negativos, isso significa que o sentido adotado está incorreto, tá? Mas eu tô chutando esses sentidos dessas reações, tá? De forma a tentar visualizar quais são as direções dessas reações. Tá? Então, o RB e o RA foram atribuídos arbitrariamente. Se no final do cálculo esses valores forem negativos, o sinal adotado foi contrário. Então, nós temos a reação RB, e como a carga P está aplicada aqui, vai ter uma reação no apoio também, que é uma reação P aqui para cima. É difícil desenhar com esse recurso aqui, mas vamos tentar aqui. Então, aqui é a carga P. Então, nós já temos todas as reações de apoio nessa estrutura. Tá? Então, o que nós temos que calcular para determinar a carga crítica? Nós temos que fazer a somatória, né, das forças, né, usando o método equilíbrio. E essas somatórias têm que ser igual a zero. Depois aplicamos o momento em relação ao ponto C. Nesse caso, vamos calcular os momentos em relação ao ponto C, tem que ser igual a zero. Né? Como esses braços de alavanca aqui são diferentes, vamos usar o ponto C como nosso ponto de equilíbrio. Aí, tá? Então, a somatória em relação a esse ponto tem que ser igual a zero. Mas para isso a gente tem que saber, né, o valor dessas cargas RA e RB para determinar. No outro exercício da aula anterior, eu não defini essas reações RA e RB. Eu apenas projetei a força P com relação a um ângulo, né, de aplicação. Né? Nessa análise agora, a gente vai calcular essas reações, que talvez seja uma forma mais fácil de vocês visualizarem como calcula, né, essas projeções. Tá? Então, o RA nada mais é que uma projeção, é uma parcela, né, da carga P que age, né, com relação à horizontal aqui, né, causando uma reação horizontal na estrutura. Então, vamos calcular aí usando o trecho AC, tá, para cálculo da reação RA. Então, nós temos que nesse caso aqui, o momento no ponto C, então a somatória dos momentos no ponto C tem que ser igual a zero. Vamos atribuir como positivo, né, uma rotação no sentido anti-horário aqui. Tá? Vocês podem usar no sentido horário, mas aí tem que manter, manter esse padrão. Né?
Então, nós temos que RA ela está a uma distância, essa distância RA aqui até o ponto C é de 1 terço vezes L, ou L sobre 3, né? E está rotacionando no sentido anti-horário. Então, RA é positivo nesse caso. Então, nós temos RA, reação RA, vezes essa distância aqui até o ponto C, né? Então, nesse caso aqui, se a gente fizer a análise, RA vai estar aplicada aqui, né? Então, nós temos essa distância aqui, que é L dividido por 3. Ok. E a carga P, certo? Ela está aplicada, no caso aqui nós temos que verificar a distância, que nesse caso vai ser a deflexão, né? Então aqui nós temos a carga P e em relação ao ponto P nós temos essa distância aqui de baixo que é igual a S. Se nós observarmos o sentido de rotação, né, considerando esse o comprimento aqui como o braço de alavanca, vai rotacionar no sentido horário. Então aqui é negativo, tá? Então vamos apagar aqui. Então vai ficar menos P vezes S é igual a 0. Então aí nós temos condições de determinar a reação RA. Então nossa reação RA vai ser igual a carga P vezes S vezes 3, né? Vou colocar o 3 aqui na frente, vezes 3 dividido por L. Essa é a magnitude da reação RA. Vamos usar agora o trecho BC para determinar a reação RB, atribuindo a mesma notação, né, com relação aos sentidos dos momentos. Então, com relação a esse trecho BC, nós temos aqui menos, né, RB, que está a uma distância do ponto C, no caso, né, de 2 terços, né, vezes L. Então, vai ser 2 terços vezes L. E nós temos essa carga aqui, né, que também, se a gente for analisar a linha de aplicação, continua sendo o braço S aqui. E a rotação é positiva, né, mais P vezes S, que é igual a 0. Isolando o RB corretamente, a gente vai chegar como PS multiplicado por 3 e dividido por 2L. Essa é a expressão. RB é 3PS dividido por 2L. Bom, agora, né, a gente vai usar ambos, né, os diagramas de corpo livre. Ou seja, o BC e o AC. Vou colocar aqui para a gente conseguir ver melhor. Vou reescrever RA e RB aqui. Bom, os sentidos que eu atribuí na imagem anterior, eles estão corretos com relação às reações. Tá? Então, vocês podem, pessoal, resolver aqueles exercícios anteriores calculando as reações nos apoios, que talvez facilite a interpretação. Tá? Ou, né, faça as projeções de ângulo, seno e cosseno, como eu tinha mostrado, que também a gente chega, né, na mesma resolução. Vamos representar novamente RA e RB aqui. Então, nós temos a carga P, nós temos a reação RA, nós temos a reação RB, e no ponto B nós temos, né, a reação P vertical aqui. E nesse ponto aqui nós temos a deflexão S. E uma força, né, nós temos uma força F de mola, que lembrando, né, que a força F da mola é a sua constante vezes essa deflexão S. Vamos agora, né, usar todo o diagrama de corpo livre aqui, né, fazendo a somatória das forças em X.
e igualar a zero, e aí nós teremos condições de calcular a carga crítica. Tá? Então, para esse caso, a gente tem RA, né? Se a gente fizer a somatória das forças em Y, vai dar zero, porque P reagindo no ponto B e P aplicado no ponto A são de iguais magnitudes e módulos, né? Iguais em módulos e sinais contrários, então vai ser anulado. Então a somatória das forças em X vai nos dar a condição de calcular a carga crítica. Então a somatória das forças em X é igual a zero. E nós temos RA, nós temos RB, vamos considerar como sendo positivo para esse lado, tá? Só para a gente ter apenas uma carga negativa, mas vocês poderiam atribuir o sentido positivo para o outro lado. Tá? Então, são sempre essas convenções de sentido, vocês podem atribuir arbitrariamente, mas lembrando que temos que respeitar sempre o que foi estabelecido. Então, para cá é positivo. Então, RA e RB são cargas positivas e a força de mola, né, por estar no sentido contrário aqui, em F, é negativo. Então, menos F vai ser igual a zero. Lembrando que RA deu 3P vezes S dividido por L. RB deu 3P vezes S dividido por 2L. E a nossa força de mola é Ks, porém negativo, menos Ks. E isso vai ser igual a zero. Bom, se nós fizermos a soma correta aqui, usando, né, o mínimo múltiplo comum, a gente vai ter 9, que não precisa fazer, né? Não precisa fazer o mínimo múltiplo comum, porque a gente já sabe que o mínimo aqui vai ser 2L, né? Então vai ser 2L. 2L dividido por L vai dar 2. 2 vezes 2, 2 vezes 3, 6. 6PS. L é 2L dividido por 2L vai dar 1. 1 vezes 3PS, 3PS, menos KS, é igual a zero. Então aqui em cima nós vamos ter 9 PS dividido por 2L. Então vou colocar o 2 aqui e o L aqui só para a gente fragmentar aqui, mas é a mesma coisa. E repetimos aqui o nosso menos KS é igual a zero. Nós podemos colocar o S em evidência, né? Vamos reescrever essa expressão como 9 sobre 2 PS dividido por L menos... Opa, PS não. O S a gente vai pôr em evidência, porque ele se repete aqui nessa expressão e nessa aqui. P sobre L menos K vezes S, né, igual a zero. Eu quero a carga crítica de flambagem, né? Então agora basta, né, a gente isolar o termo que nós queremos. Para a gente isolar o termo, que é o P, a gente tem que, antes disso, determinar qual que é o valor de S, né, que é a deformação aqui, né, esse Szinho. Se a gente fizer, voltar um slide, nós temos um ângulo aqui, né, que é o ângulo de a rotação, né, que essa barra BC teve com relação a esse ponto, que também é igual a esse ângulo aqui que a barra AC teve. Né? Se a gente desenhar um triângulo retângulo, nós vamos ter aqui o comprimento 2L dividido por 3, e aqui nós temos o S, né? E aqui nós temos o ângulo θ, né? Que no caso a gente pode reescrever o S em função desse ângulo θ aqui.
Então, 2L dividido por 3 seno de θ é igual a S. Tá? Então, nós podemos dizer que S é igual a 2 terços de L vezes seno de θ. Para pequenos deslocamentos angulares, lembrando, né, que o seno de θ para pequenos ângulos é aproximadamente o próprio θ. Então, vamos chamar aqui de θ. Então, 2 terços de L vezes θ é o nosso S. Então, eu já trouxe aqui a expressão anterior para ficar mais fácil. Então, a gente vai multiplicar todos os termos por 2 terços de L vezes θ. Então, vai aparecer aqui e aqui. Então, nós vamos ter nessa primeira parte, né? 9 sobre 2πl menos K, que multiplica 2 terços de L vezes θ. E é igual a zero. Então, vamos fazer essa multiplicação. Então, aqui em cima vai ficar 9π dividido por 2L multiplicado por 2 terços de L vezes θ. Então, só multipliquei, tá? Depois eu, com o algebrismo correto, deixa eu arrumar aqui que esse meu 2 ficou muito ruim. Vamos arrumar aqui. 2L θ dividido por 3. Aí, agora vamos multiplicar o K por esse termo. Vai ficar 2 terços L vezes θ vezes K, que é igual a zero. Bom, a gente percebe que tem 2L aqui e 2L aqui. Então, a gente consegue tirar dessa expressão. 9 dividido por 3 vai dar 6. Então, vai ficar 6π vezes... 9 dividido por 3 não dá 6, dá 3. Olha a matemática aí, professor. Então, vai ficar 3π vezes θ. Tá? 9 dividido por 3 é 3. O L some dessa expressão. Aqui mantém-se, né? Então, só vou reorganizar. Vai ficar 2 terços de K vezes L vezes θ é igual a zero. Agora, ficou fácil de isolar o P, que é a carga crítica. Então, vamos isolar o P, jogando os demais termos para o outro lado. Bom, vou usar uma nova tela aqui. Bom, já reescrevi aqui a expressão anterior para facilitar, né? Então, vamos isolar. Então, aqui é o sinal de negativo, então esse termo vem para o outro lado. Então, vai ficar 3π vezes θ é igual a 2 terços de L vezes K vezes θ. θ aparece em ambos os lados, então a gente pode eliminar. Vamos isolar o P, né? E vamos passar esse termo para cá que está multiplicando. Vem para cá dividindo, então vai ficar 2 terços vezes 3L vezes K. E nesse caso, né, a nossa carga crítica vai ser 2 nonos de L vezes K. Essa é a resposta da questão. Uma observação é com relação ao gabarito dado no material didático. Tá? A questão ela foi resolvida, né, usando o material institucional. Ela tem um erro na resolução. Tá? Então, o autor, na hora de resolver a questão, ele considerou como se fosse uma barra não articulada, como esse ponto P aqui. Né? Se ela não for articulada, conforme a gente observa, nós não teríamos a deflexão aqui nessa extremidade, nesse ponto aqui. Então, o cálculo feito, né, na forma como apresenta como alternativa correta, não é válido. Tá? Então, vocês tomem como resposta correta a resolução trazida aqui nessa apresentação. Então, a gente faz primeiro, né, uma condição de deslocamento, né, uma deflexão nesse ponto, e a partir disso vai gerar reações RA, RB, né? A gente calcula os valores dessas reações de apoio. Depois que calculamos as reações de apoio, a gente determina, né,
através dos momentos. Então, a gente vai calcular as reações de apoio RA-RB através dos momentos em relação a esse ponto. E depois, vamos calcular a somatória das forças em X. E, a partir disso, a gente isola o P, que é a carga que nós queremos, que é a carga crítica. Então, se P for maior que 2/9 de L vezes a rigidez, a nossa situação aqui vai ser, né, aquela condição de equilíbrio neutro, tá? Ou uma condição de carregamento crítico. Bom, agora vamos ao conteúdo da aula de hoje. Flambagem para barras biarticuladas, né? Bom, nessa sessão a gente vai explorar, né, a estabilidade elástica das estruturas. A gente vai conhecer um pouco da aplicação de conceitos, né? Vamos aplicar o método equilíbrio. Também, né, vamos fazer uma análise de coluna de forma um pouco mais realista do que o que a gente viu até a sessão anterior. Para isso, né, a gente vai utilizar a forma de Euler para colunas e a gente vai usar diferentes comprimentos efetivos e vamos entender o que seriam esses comprimentos efetivos, que dependem aí de diferentes condições de apoio. Vocês verão também um pouquinho a respeito do que seria seria uma tensão crítica, né? Vamos rever um conceito de raio de giração e a partir disso a gente vai definir o índice de esbeltez e entender quais são os efeitos que grandes deflexões e imperfeições causam nas colunas, tá? Então a gente vai finalizar essa sessão, né, tendo condições de utilizar a forma de Euler para definir aquela carga crítica de flambagem para qualquer coluna. Então a gente vai ter uma abordagem um pouco mais realista com relação ao conteúdo. Então vamos lá. Vamos fazer uma análise agora utilizando, né, a figura que foi semelhante ao que a gente usou na sessão anterior para definir, né, carga crítica, que no caso é representado por essa situação. Porém, nós tínhamos uma mola, né, que no caso era uma mola de torção concentrada, né, na região intermediária aqui da estrutura. Neste caso, né, a gente já vai remover aquela mola, né, que era o nosso elemento elástico, e aqui, né, a elasticidade da estrutura ela vai estar presente em todo o comprimento da barra, tá? Que anteriormente era concentrado nas molas, tá? Então nós temos essa estrutura idealizada aqui, né? E aqui em B nós vemos a situação deformada dessa estrutura, né? Onde a deflexão Vzinho aqui, que é o deslocamento, né, lateral, a deflexão lateral V é representado. Tá? Bom, quando nós fazemos aquela análise usando uma mola, né, a gente está utilizando uma estrutura idealizada. Certo? Aqui ainda temos algumas idealizações, mas a gente sabe que uma estrutura idealizada ela não representa perfeitamente o comportamento de uma estrutura real. Até então que o nome dado é uma estrutura idealizada. Porque na prática a gente vai ter muitas imperfeições. Tá? Imperfeições no material e também descentralizações que na hora de aplicar um carregamento, né, a gente vai ter, né, algumas reações que não estão bem resolvidas em termos de centralização da carga. Tá? Então a gente precisa partir de determinadas estruturas idealizadas para a gente conseguir entender melhor o comportamento das estruturas reais. Tá? Então, como nosso objetivo é determinar a carga crítica, né, ou carregamento crítico, que é aquele que deixa a estrutura, né, de uma condição estável para uma condição, né, que a gente chama neutra, né, onde qualquer distúrbio no equilíbrio da estrutura vai causar a flambagem. Então, para isso, a gente vai analisar a imagem aqui, né, que ela é requisito para entender
né, a aplicação da forma de Euler para colunas biarticuladas. Tá? Bom, de modo análogo ao anterior, né, para a gente determinar essa carga crítica P ou carregamento crítico, a gente vai, né, partir de uma configuração deformada, que é a configuração D, e a gente vai, né, utilizar agora, né, uma equação diferencial da curva de deflexão. Tá? Para o caso de uma coluna ou uma viga vertical, né, que é a nossa análise de flambagem, né, a gente tem essa seguinte equação para, né, a equação da curva de deflexão, que é esse perfil, né, de deflexão. É dado pelo módulo de elasticidade multiplicado pelo momento de inércia da seção transversal, segunda derivada dessa deflexãozinha V aqui, em função da posição x ao quadrado. Lembrando que a nossa coordenada x agora, ela é esse eixo na vertical e a coordenada y é esse eixo horizontal. Tá? Então, se a gente fizer o cálculo correto, a gente vai chegar na equação do momento. Tá? Então, essa é a expressão. Bom, a gente vai fazer uma análise utilizando, né, os momentos em torno do ponto A, tá? A partir dessa situação aqui de diagrama de corpo livre. Então, nós fazemos essa análise a partir desse ponto A. A gente vai fazer aquelas somatórias, né, como sendo igual a zero. Então, a somatória dos momentos em A iguais a zero. Então, para isso, nessa situação aqui, nós temos esse momento, M, né, que é o momento fletor de equilíbrio, né, considerando aí. Então, nós temos esse momento M, mais o momento gerado por essa força P aqui, né, que no caso, ele está sendo aplicado a esse braço de alavanca em relação ao ponto A. Então, vai ser P vezes a distância aqui, que no caso é V. E ele gera também esse momento no mesmo sentido, vamos considerar como momento positivo. M vezes PV é igual a zero. O momento vai ser igual a menos PV, tá? Porque é uma condição de equilíbrio, né? O momento IA tem que ser, né, em módulo idêntico ao momento daquela seção de corte aí. Então, se a gente substituir agora, né, isso aqui nessa expressão anterior, a gente vai ter a seguinte equação diferencial para a curva de deflexão. Nós vamos ter dv, segunda derivada, né, dx quadrado, mais p dividido por e vezes i multiplicado por v. Isso aqui é igual a zero. Então, foi substituído esse termo aqui e feito o algebrismo para ficar com a expressão com essa cara aqui. Bom, a gente vai fazer agora, né, uma simplificação, na verdade, para redução dos termos aqui. A gente vai chamar essa parcela que está aqui, vou usar uma caneta de outra cor. Vamos chamar esse termo aqui de, no caso de k ao quadrado. Tá? E a gente vai reescrever essa expressão. Vamos reescrever usando essa imagem ao lado. Então, a expressão vai ficar agora, né, com a seguinte cara. dv x quadrado. Agora vamos colocar o k ao quadrado vezes v igual a zero no lugar desse termo, né? Apenas se inserir isso aqui e a gente tem essa expressão. Nós temos uma equação aqui, nesse caso, que é uma equação diferencial, né? É uma equação diferencial e para a gente resolver essa equação, ela é de segunda ordem, né? Nós temos ao quadrado, a gente tem uma solução, né? Uma solução geral que vem do cálculo. Não vamos nos ater muito
ao tratamento matemático para chegar, mas basicamente quando nós resolvemos, a gente vai chegar aqui, a deflexão, né, é igual a C vezes seno de kx mais D cosseno de kx. A gente está só trabalhando nas deduções para chegar numa expressão. Tá? Então, a solução para essa equação diferencial de segunda ordem, ela tem uma solução geral dessa cara, onde C e D são constantes arbitrárias, né? E que depende das condições de contorno e a configuração das colunas. Né? Então, de acordo com as configurações do carregamento, dos apoios da coluna, a gente vai ter condições de determinar essas constantes. Então, depende das condições de apoio. Bom, a gente sabe que nos apoios, né, A e B, nesses pontos aqui, a deflexão Vzinho é igual a zero. Tá? Então, Vzinho em A é zero, né? Não tem nenhuma deflexão nesse ponto. E o Vzinho em B também é igual a zero. Então, se a gente fizer o cálculo, né, dessa deflexão no ponto zero aqui, né, que no caso no apoio A, que é o x igual a zero, a gente vai ter a seguinte expressão, né? A gente vai ter C vezes seno. Aqui o produto daqui, quando x for zero, vai ser zero, né? Seno de zero, mais D vezes cosseno de zero, que é o termo aqui. Então, se a gente analisar, qual que é o valor para que o valor dado aqui seja igual a zero? Porque a gente sabe quando x for zero, né? No caso aqui nesse apoio, a deflexão é zero. Para que esse cálculo seja zero, ou seja, o cosseno e o seno de zero multiplicado por uma constante seja zero, somente quando o valor de D for igual a zero, né? Porque o cosseno de zero é 1. Seno de zero é zero, né? Mas o cosseno de zero é 1. E para que essa condição seja satisfeita, o valor da constante D tem que ser igual a zero. Tá? Bom, e no apoio B? Né? A gente faz uma análise de modo semelhante, só que nesse caso, né, o nosso valor de x ele é igual a L. Né? Então, x é igual a L. Fazendo a substituição aqui, para ver quando x for igual a L, a gente vai reescrever a expressão C seno de K vezes L mais D vezes cosseno de K vezes L. Vou colocar L vezes K, a diferença aqui só para a gente reescrever. Uma coisa interessante aqui é que nós temos também, né, que a deflexão é nula ali. Então, qual que é a solução para que nós consigamos, né, produzir aqui, né, um valor nulo nessa expressão? Né? Então, a gente vai precisar de duas soluções para esse caso. Né? Se a gente tornar o C igual a zero, né, a gente vai ter aqui, nesse caso, já havia me esquecendo de dizer, né, que nesse caso, imaginemos aqui que L, no caso aqui, esse termo vai ser nulo, né, para essa situação. Então, a expressão vai ser V vezes L, C seno de K vezes L, tá, para satisfazer a situação, né, igual a zero. Então, nós vamos ter duas soluções para essa expressão. Tá? No primeiro caso aqui, foi atribuído como D valendo zero. Né? Então, nós chegamos nessa expressão, ou, né, quando L for igual a 1 e o cosseno de 1 vai ser zero, e esse termo desaparece. E nós vamos ficar com essa expressão aqui, né, que é a expressão que nos dá as soluções. Então, temos duas soluções. Se nós tivermos como C igual a zero, a solução aqui
vai ser zero, né? Zero vezes o seno de qualquer coisa aqui vai ser igual a zero. E a coluna vai permanecer reta, tá? Então vai permanecer reta, porque, né, a deflexão aqui vai ser nula. Ok. Mas, né, se tornarmos esse termo aqui, o seno de k vezes L igual a zero, essa solução aqui vai ser satisfeita para valores, né? Vamos considerar aqui de k vezes L. Vou usar aqui em cima, vou usar uma canetinha vermelha, aí a gente vê melhor. Então, para que o seno, quando a gente atribui o C igual a zero, a coluna permanece reta, né? Agora, para o seno de k vezes L ser igual a zero, nós vamos ter a seguinte solução, né? Seno de k vezes L para ser igual a zero. O argumento aqui dentro, né, vai ser zero quando o produto aqui for igual a zero, né? Seno de zero é zero. Quando for igual a π, seno de π também é zero. Ou quando for igual a 2π, né? Porque é uma função trigonométrica. E, nesse caso, né, a viga em questão, ou a coluna, ela vai ter sofrido a flambagem. Tá? Entretanto, né, se k vezes L for zero, se esse produto aqui for zero, a carga aplicada nesse ponto P é zero, né? E o que não nos interessa. Então, dessa forma, a gente tem, né, a solução da equação reduzida para a seguinte expressão. Tá? Então, aquela equaçãozinha, né, para que atenda, né, ao nosso interesse, né, porque a gente não quer um carregamento aplicado nulo, porque aí não faz sentido calcular a carga crítica. Né? Então, K vezes L vai ser igual a N multiplicado por π, tá? Onde N assume valores inteiros positivos, que pode ser 1, 2, 3 e em diante. Porque se for zero, né, nós temos a condição de carregamento nulo. Se a gente substituir na equação anterior, né, a gente vai ter a seguinte expressão. P é igual a N... é igual a N ao quadrado vezes π ao quadrado vezes E vezes L, vezes L não, vezes o momento de inércia aqui, né? Dividido por L ao quadrado. A equação anterior que eu me refiro é essa aqui, tá? Que a gente chamou de equação, né? Que a gente fez, na verdade, uma simplificação para essa expressão toda. Então, se a gente substituir, né, essa relação que nós acabamos de obter, a gente vai chegar nessa equaçãozinha aqui. Tá? Então, a gente inseriu o termo n ao quadrado, π ao quadrado, na expressão, né, dividido por L ao quadrado, porque aqui é o nosso K. Tá? Nosso K é aquela parcela. Então, lembrando que o nosso K é o P, K ao quadrado, perdão. K ao quadrado é a carga P, dividida pelo módulo de elasticidade vezes o momento de inércia. Então, a gente passa todos esses termos, né, isola esse termo e a gente vai chegar nessa expressão aqui. Né? E o caso aqui, o K vezes L é dado por N vezes π. Né? Então, com o algebrismo, substituindo isso nessa expressão, a gente chega nessa aqui. Tá? Só para não ficar uma confusão com relação à expressão que acabamos de determinar. Bom, vamos dar continuidade agora, visando entender qual que seria a menor carga crítica da estrutura, né? Apresentada aqui nessa figura. Então, a menor carga crítica, a gente percebe que, mantendo os demais parâmetros constantes, vai ser quando n for igual a 1.
Tá? Então, a menor carga crítica, que é o que nos interessa, é quando n for igual a 1 e essa expressão fica reduzida a π ao quadrado vezes e vezes i dividido por L. Então, essa é a menor carga crítica, que é o que nos interessa na análise. Essa equaçãozinha aqui é a equação conhecida como equação ou fórmula de Euler. Tá? É em nome do matemático Leonhard Euler. Então, essa configuração original aqui, né, para n igual a 1, a gente vai, né, exibir em outras figuras aqui para a gente entender como funciona, né, essa expressão. Então, aqui nós temos a configuração original daquela viga e quando n for igual a 1, nós teremos essa configuração de deformação. Tá? Então, por exemplo, se o n for igual a 2, né, lembrando que a expressão original da equação de Euler é a carga n ao quadrado vezes π ao quadrado vezes e vezes i dividido por L ao quadrado. Para n igual a 1, a viga ela vai apresentar essa configuração de deformação. Para n igual a 2, nós vamos ter essa equação para a carga crítica de flambagem, esse é o perfil, e assim segue os padrões de deformação. Né? Então, nós temos aí que, nesse caso, a deformação, né, que característica de flambagem, aqui, para a situação n igual a 1, vai acontecer em apenas uma direção, né? E se nós assumirmos 2, nós teremos flambagem, né, em duas direções, a coluna vai apresentar isso, e 3. Tá? Então, nós temos diferentes, ou pode-se dizer, para n diferentes, a gente vai ter infinitos valores de carregamentos críticos aí, formas de flambagem. Tá? Então, este n tem esse significado físico dentro da estrutura. Tá? Então, esses valores de carga crítica com diferentes valores de n, eles são úteis, né? Quando a gente quer, né, ou quando a gente for definir cargas críticas de coluna com suportes laterais aí. O que eu estou querendo dizer? Né? Nós temos este tipo de comportamento. Eu vou tentar desenhar aqui com outra cor. Então, basicamente, esse apoio móvel aqui é como se fosse uma estrutura que tivesse um roletezinho aqui, né? E ela deslizasse sobre esse suporte lateral aqui. Tá? Agora, se essas colunas, né, não tiver esse tipo, né, de situação, de suporte lateral, os N's não nos interessam. Né? Porque aí a coluna vai flambar quando a carga atingir o valor crítico, né, o menor valor crítico, quando o n for igual a 1. Tá? Então, quando esse suporte, a gente considera aí um suporte lateral, e a viga ela desliza dentro, né, ela apresenta esses diferentes tipos de deformação. Quando a gente olha aqui para essa expressão, ou a equação de Euler, a gente percebe o seguinte, né, que a carga crítica, vou dar um zoom aqui nessa aqui, que a carga crítica ela é proporcional à rigidez, né, à flexão que é dada pelo produto, né, do módulo de elasticidade e o momento de inércia, e é inversamente proporcional ao quadrado desse comprimento L aqui. O que a gente pode verificar de interessante é que a resistência da coluna, a flambagem, ela não depende do material, tá? Ela é independente do material. Então, a gente pode aumentar a resistência da flambagem basicamente, né, modificando esse produto aqui, a rigidez, a flexão, ou através da redução desse comprimento
e a adição de travamentos laterais. Então, é apenas dependente dessas questões, fatores geométricos e construtivos aqui. Geometricamente falando do movimento de inércia e do comprimento. Então, a gente consegue, aumentando essa rigidez, a flexão, reduzindo o comprimento, né? E adicionando aí travamentos laterais, né, na estrutura que impede, né, essa movimentação. Bom, quando a gente fala de aumento da rigidez da flexão, a gente tem dois fatores a ser considerados, né? Um material mais rígido, o autor fala que não se pode aumentar, não se depende do material, né? Mas, assim, se a gente for analisar, o módulo de elasticidade é uma propriedade do material, né? Enfim. Mas está sob nosso controle fatores geométricos, né? Então, se por questões econômicas a gente não consegue modificar ou escolher um outro material, a gente parte para fatores geométricos. Então, nós podemos aumentar a rigidez da flexão modificando o módulo de elasticidade ou aumentando o momento de inércia. Quando se modifica o momento de inércia, ou seja, aumenta-se o momento de inércia, a gente pode, né, fazer com que a gente afaste, né, o material do centroide da seção transversal. Então, fazendo esse afastamento, a gente consegue aumentar o momento de inércia. Um exemplo claro disso, né, tirando o material do centroide, é o caso de colunas vazadas, né? Então, tira-se, né, o centroide de uma coluna, por exemplo, circular, está no seu centro aqui de eixo, né? Então, tira-se massa dessa região e concentra-se nas laterais, né? Então, é muito utilizado por medidas econômicas, né? E também tem esse aspecto técnico interessante. Bom, é importante mencionar também, se a coluna não tiver nenhum suporte lateral aqui, ela sempre vai flambar em torno, né, do eixo principal dessa seção transversal aqui, tá? Então, com menor momento de inércia. Então, onde tem, né, aquela seção transversal com menor momento de inércia, a flambagem ela vai acontecer ali, tá? Bom, para a gente entender um pouquinho melhor, nós temos aqui 3 seções transversais de coluna. Tem seções retangulares, quadráticas e circulares, né? Então, é importante mencionar, se a coluna não tiver nenhum suporte lateral, ela vai sempre flambar em torno do eixo principal da seção transversal, né, com menor momento de inércia. Para o caso aqui, né, em A, B e C, o momento de inércia, né, IA vai ser maior do que o momento de inércia IB, né? Então, fazendo com que a coluna flambe, né, neste plano aqui, tá? Para essas situações. Então, o momento de inércia IB vai ser maior do que o momento de inércia... o momento de inércia IA vai ser maior do que o momento de inércia IB. Então, a estrutura ela vai flambar no plano AA. Na hora de calcular a carga crítica, né, a gente vai usar aqui o momento de inércia menor, né? Ou seja, naquela seção transversal onde nós temos um menor momento de inércia. Para o caso D e E, né, o momento de inércia em ambas direções, AA, BB, né, devido à simetria da figura da seção transversal, né, a gente tem que o momento de inércia é igual em ambas, né, as direções aí. Então, ela pode flambar em qualquer direção. E a adição lá dos travamentos, né, laterais na estrutura, a gente vai impedir que ela flambe naquele ponto, né? Então, se a gente inserir um travamento lateral neste ponto, neste ponto aqui, né, a gente vai impedir, né, com que haja essa movimentação lateral. Então, fazendo com que o N, né, o valor de N, nessa equaçãozinha aqui, ele seja maior que 1. Por consequência disso, né, a carga crítica aumenta, né? A gente aumenta essa carga crítica que vai gerar a flambagem ali.
Mas é importante refrisar que dependendo do tipo de travamento, a gente só vai impedir a flambagem em um eixo, né, da seção transversal, e ela pode, né, flambar, por exemplo, apenas nessa direção Y, né, considerando o travamento nessa situação, mas se é situação tridimensional, ele pode flambar nessa direção Z aqui. Tá? Então, dependendo aí, a viga ela pode flambar na outra direção. Certo. Vamos entender um pouquinho dos outros tipos de vinculação. Né? A gente utilizou a equação de Euler para barras biarticuladas, mas na prática nós temos diversos tipos aí de vinculações que podem ser utilizados. A carga crítica, né, de colunas com vários tipos de vinculação, elas podem ser determinadas usando o mesmo procedimento que a gente acabou de ver, tá? Que foi, no caso, né, usando aí as equações diferenciais e as curvas de deflexão. Então, a gente vai pular toda essa etapa, esse tratamento matemático. Então, repetindo esses procedimentos para as outras vinculações, a gente vai conseguir correlacionar aquela carga crítica, né, da coluna biarticulada, no caso, né, usando aquele conceito, né, a gente vai aplicar agora um comprimento efetivo LE. Tá? Então a gente vai fazer uma analogia anterior, mas para diversos tipos de vinculações, e vamos usar um comprimento crítico aí. Então a gente vai repetir esse procedimento. Vamos analisar aqui essa estrutura. Tá? Então, em A nós temos, né, uma situação de uma coluna que está engastada na base e aqui em cima é livre. Né? Então, quando ela sofre a flambagem, a gente vê esse comportamento aqui. Né? E aqui nós temos uma situação que é uma curvatura semelhante, né, a metade àquela barra biarticulada. Né? Então, se a gente observar, se fizer um espelho aqui, né, e analisar aquela imagem anterior, que seria biarticulado, né, que está pivotado aqui nesse ponto e pivotado aqui nesse ponto, a gente tem um comportamento semelhante, né, onde a curvatura ela é semelhante aqui à metade. Né? Então, esse é o caso aqui. E nós temos um comprimento equivalente, LE, nesse caso que a gente chama aí, né, de 2L. Então, para essa situação, né, de uma viga engastada na base, o LE, que é o nosso comprimento equivalente, ele vale, né, 2L. Então, nós temos também aqui outros tipos, né, de vinculações, e a gente tem as suas curvas de deflexão comparadas aí a uma barra biarticulada. Quando a barra é biarticulada, esse comprimento efetivo, né, o equivalente é igual a L. Para uma situação onde nós temos, no caso, engastado, né, então isso aqui é biarticulado, isso aqui é um caso engastado, com engastamento e a extremidade livre. Esse caso aqui é engastado com uma articulação aqui. E aqui no caso nós temos um biengastamento, né? Nessa situação aí. Então as três, na verdade aqui são três situações, né? E os comprimentos equivalentes aí. Tá? Então isso depende das vinculações. Então, se a gente consegue identificar o comprimento efetivo da coluna, independente da complexidade, né, a gente pode aplicar essa equaçãozinha anterior, né, π vezes o momento de inércia da seção transversal. Agora a gente vai utilizar o comprimento efetivo ao quadrado e substitui nessa equação e nós conseguimos calcular a carga crítica. Então, todo aquele tratamento matemático anterior nos traz essa expressão para qualquer tipo de vinculação.
A combinação dessas vinculações, né, vocês podem encontrar em tabelas que facilitam a resolução, né, de problemas aí. Bom, nós sabemos a carga crítica. Agora, como determinar a tensão de flambagem, né, no regime elástico, né? E o que seria o índice de esbeltez? Bom, agora que nós sabemos calcular a carga crítica, a gente vai encontrar essa tensão crítica. A gente sabe que tensão é força sobre área, então a tensão crítica é dada pela carga crítica, que a gente acabou de entender como se calcula, dividido pela área da seção transversal. Então, se a gente reorganizar substituindo a expressão, né, a gente vai ter essa equaçãozinha aqui para a carga crítica, tá? Para a tensão crítica, considerando, né, uma área de seção transversal também constante aí para essa estrutura. A gente pode reescrever essa equaçãozinha da tensão crítica usando aquele conceito de raio de giração. Tá? O raio de giração, só para a gente lembrar, é dado pela raiz quadrada do momento de inércia da seção transversal dividido pela área. E nós temos essa expressão aparecendo aqui, né? Então a gente vai manipular ela e a gente vai ter como a tensão crítica pode ser como π ao quadrado vezes o módulo de elasticidade dividido por L dividido por R, que é o nosso raio de giração, ao quadrado. Então, foi feito o algebrismo e nós chegamos a essa expressão aí, tá? Que facilita bastante. Bom, a partir dessa substituição vai surgir um outro termo aqui, né, que deriva do raio de giração, a razão entre o comprimento, né, efetivo ou comprimento da coluna, dividido pelo raio de giração, que a gente chama de índice de esbeltez. Tá? Esse índice de esbeltez é um parâmetro exclusivamente dimensional, né? Então, o índice de esbeltez a gente representa pela letra lambda, que é dada por L dividido por R. O que ele nos informa fisicamente, né? Então, vamos desenhar duas colunas aqui. Temos a coluna A e nós temos a coluna B, certo? Então, se esse índice de esbeltez for baixo, né, o que ele nos traz? Né? A gente percebe que a viga, ou a coluna, no caso, né, ela vai flambar com uma alta tensão crítica. Tá? Por quê? Né? O índice de esbeltez ele é o nosso denominador aqui. Então, a tensão crítica tende a subir. O comprimento efetivo, né, dividido pela razão entre o momento de inércia e área, né, nos traz esse índice. Então, quanto maior for o índice menor for o índice de esbeltez, quer dizer que maior será a tensão crítica que vai resultar na flambagem. Já uma coluna alta, né, e esbelta, ou seja, ela é uma coluna que apresenta, né, um comprimento alto, né, um comprimento, uma altura, na verdade, né, aquele Lzinho muito grande e, ao mesmo tempo, um índice de esbeltez elevado, a gente percebe que esse termo aqui ele vai ser um termo grande, né? Então, a tensão crítica de flambagem tende a cair, né? Então, ela vai flambar mais facilmente. Para a gente entender em outras palavras, esse índice de esbeltez, ele mede a flexibilidade da coluna, tá? Então, ele pode ser usado aí para a gente classificar uma coluna como longa, intermediária e curta, né? Quanto mais longa essa coluna, né, e considerando esse aspecto geométrico lateral da estrutura, pequena, ela tende a flambar mais facilmente que uma coluna menor
né, e com essa dimensão aqui mais larga, né? Então a gente consegue analisar dessa forma. Então essa é uma equação que nos traz a tensão de flambagem. Vamos continuar falando um pouquinho agora da curva da tensão crítica, tá? Que a gente consegue plotar em função do índice de esbeltez. Então nós temos a tensão crítica aqui em cima e o índice de esbeltez aqui no eixo. Para esse caso aqui é de um aço, tá? É um aço cujo módulo de elasticidade é de 200 gigapascal e nós temos essa tensão σy, que é a tensão de escoamento do material de 250 MPa. A gente derivou as equações de Euler, né, considerando aí aquela situação no regime elástico, né, lá na lei de Hooke. Então, quando nós estamos tratando de valores de tensão acima da tensão de escoamento, a gente não considera na nossa análise porque ultrapassa a região elástica. Então, caso a gente está atuando aqui em situações em que a tensão atuante no material é maior que a tensão no escoamento, né, a coluna vai escoar antes de ter a chance de flambar. Basicamente, o que eu estou querendo dizer é se a gente pegar, né, nós sabemos que a tensão crítica é dada por π ao quadrado vezes L sobre R, né, que é o índice de esbeltez. Se a gente inserir aqui nesse termo, aqui, né, 250, aqui nós temos o módulo de elasticidade dado, que é de 200. Aqui nosso índice de esbeltez ao quadrado, vamos substituir. Se a gente fizer o algebrismo, né, a gente tem condições de calcular, né, qual que é o menor índice de esbeltez admissível para essa coluna. Tá? Então, qual que é o menor índice? Que nesse caso vai ser esse aqui. Ó. Tá? Esse é o menor índice admissível de 89. Tá? Então, se a gente analisar, passou desse limite de tensões aqui, a gente vai estar numa situação não linear. Né? No caso, as equações determinadas elas chegam numa situação onde o material ele vai escoar e não vai flambar. Então, nós estamos numa situação onde o menor índice de esbeltez admissível é de 89. Tá? Então, a gente pode usar, né, a fórmula de Euler para determinar a carga crítica, se esse índice de esbeltez estiver nessa região aqui. Tá? Então, essa é a região da carga crítica. Do contrário, né, para essa região onde o índice de esbeltez é superior a 89, como eu disse, o material ele vai escoar antes da flambagem. Então, essa é a curva. Tá? Índice de esbeltez em função da tensão aplicada. Para uma situação de 89, para esse tipo de aço em questão, a gente pode utilizar a equação de Euler do material. Vamos fazer um exemplozinho, né, para entender novamente. Então, nós temos uma tensão de escoamento σy de 350 para esse aço. Né? O módulo de elasticidade é 210 gigapascal. Ele quer saber qual que é o menor índice de esbeltez admissível para a equação de Euler possa ser utilizada. Então, a gente vai calcular a tensão crítica, lembrando da equaçãozinha. π ao quadrado vezes o módulo de elasticidade dividido pelo índice de esbeltez ao quadrado. Se a gente isolar o índice de esbeltez, né, a gente vai chegar aqui como π ao quadrado vezes Z dividido pela tensão crítica. Ele vai estar ao quadrado, então aqui vai estar dentro de uma raiz. Se nós substituirmos corretamente e calcularmos a raiz, ele vai ser aproximadamente 77. Então, para que a equação de Euler possa ser utilizada, né, nós temos que trabalhar com o índice de esbeltez no mínimo, né, no caso é
é o menor índice admissível, é de 0,77, perdão, 0,77, estou ficando caduco já, 77. Na prática, né, a gente aplica também um fator de segurança aí sobre esse valor da tensão crítica, porque a gente tem várias considerações, né, na concepção aí da equação de Euler. Então, a gente está considerando a coluna perfeitamente reta, a carga está aplicada no centroide. Então, essa tensão crítica aí encontrada, ela pode não ser, né, a tensão admissível pela coluna. Então, se aplica aí um coeficiente de segurança para esse tipo de situação. Para essa semana, pessoal, eu vou deixar 3 exercícios para vocês praticarem. Tá? O primeiro é para a gente definir qual que é o maior, né? Definir do maior para o menor, qual que é a seção transversal que terá a maior carga crítica. Tá? Então, da maior carga para a menor carga. E também temos outro exercício que vocês precisam fazer, que é a aplicação, né, do conceito aí, né, de tensão crítica. E a partir da tensão crítica, eu quero que vocês definam a dimensão máxima aí, de uma coluna de seção transversal quadrada, né, conforme essas condições aqui. Então, vocês vão aplicar essas equações de hoje para a resolução dessa questão. Tá? E nós temos essa outra, que é para vocês modificarem o tipo de vinculação e calcular, né, as cargas críticas, né, considerando aí as propriedades geométricas dessa coluna de perfil, do perfil dado aqui. Tá? E o prazo para envio até a semana que vem, então até o dia 30/5, via formulário. Eu estou essa semana disponível para sanar essas dúvidas. E como sempre, na próxima aula, eu gravo a resolução comentada das questões. Tá? Então, bons estudos e estou à disposição para sanar as dúvidas ao longo aí do autoestudo. Então, até breve.